Nefilins realmente existiram. É preciso entender que não houveram nefilins pós-diluvianos, pois todos foram extintos durante o dilúvio global de Noé. Assim como a maioria dos dinossauros, os gigantes estão extintos. Como é comumente o padrão, criaturas grandes se extinguem mais rapidamente do que criaturas menores, como insetos. Nefilim vem da raiz hebraica, Nafal, que significa caído. Gigante em hebraico é Refaim. Assim, Nefilim, Anakim e Refaim estão etimologicamente conectados. Os Nefilins eram híbridos de anjos caídos como humanas. Eles eram considerados valentes varões da antiguidade. Muitos livros foram publicados para provar a existência dos gigantes. Vou mostrar alguns fósseis que provam que gigantes existiram. O do Vermont, no estado de Kentucky, Estados Unidos, é um grande cemitério nativo americano, dentro do qual foi encontrado o esqueleto de 7 pés de altura de um homem Adena. O que era mais interessante do que sua altura era a cabeça anormalmente alongada e o torso desproporcionalmente grande em relação às pernas. Em cemitérios de nativos americanos em Ohio, foram encontrados restos semelhantes de homens incrivelmente altos com cabeças alongadas e torsos desproporcionalmente grandes, semelhantes aos paracas. Em 1871, uma escavação arqueológica em um cemitério nativo americano desenterrou 200 esqueletos gigantes, alguns medindo até 9 pés de altura. Na época, a descoberta desses restos foi amplamente divulgada na mídia, mas hoje, os restos desapareceram. Em 1931, um médico chamado Bruce Russell descobriu algumas cavernas e túneis no Vale da Morte e decidiu explorá-los com Daniel Boveri. O que eles a princípio supuseram ser um pequeno sistema de cavernas acabou por se estender por 180 milhas quadradas. Uma das primeiras coisas que descobriram foi algum tipo de salão ritual ou religioso, coberto de estranhos hieróglifos. Mas mais estranho ainda, foi a descoberta de esqueletos humanoides de 9 pés de altura. A história foi noticiada oficialmente pela primeira vez em um jornal de San Diego em 1947. Os restos mortais foram mumificados. No entanto, a história rapidamente desapareceu, junto com os restos do gigante. Em Wisconsin, fósseis gigantes foram encontrados. Suas alturas variavam de 7,6 pés a 10 pés, e seus crânios são muito maiores do que os de qualquer humano que habita a América hoje. Eles tendiam a ter uma fileira dupla de dentes, cabeças alongadas, 6 dedos das mãos, 6 dedos dos pés. Semelhantes aos gigantes refaíns. Vários gigantes foram descobertos na Virgínia Ocidental. Em 1875, um deles foi achado, quando os trabalhadores estavam construindo uma ponte perto da foz de Pav Creek em Rivesville. Eles descobriram 3 esqueletos gigantes com fios de cabelo ruivo grudados em seus crânios. Um médico local foi chamado para examinar os restos mortais, que determinou que eram humanos e estimou que os esqueletos tinham aproximadamente 2,5 metros de altura. Depois, com a exposição ao ar, os ossos se deterioraram rapidamente. Em alguns montes da Virgínia, foi encontrado um círculo de 10 esqueletos em torno de um esqueleto gigante, bem como abóbadas subterrâneas, vários ornamentos de cobre e mica, joias, itens religiosos, cachimbos e pontas de lança. Outro esqueleto gigante também foi encontrado que tinha um crânio do tipo cabeça chata. Na Ilha Catalina, afirma-se que uma raça antiga gigante e de cabelos louros, com machos adultos medindo 7 a 9 pés de altura, habitou Santa Catalina e suas ilhas adjacentes. Esses ossos estavam em um pequeno museu na ilha. Vários jornais testemunharam descobertas de gigantes. A evidência mais forte da existência de gigantes vem da tribo Paiute. Eles afirmam que uma tribo de gigantes ruivos e canibais, chamada de Sitka, viviam na caverna Lovelock. Na caverna, foram encontradas iscas de pato, um par de sandálias, uma funda, sepulcros, fósseis de mamutes, ursos e gigantes. Além de gigantes, restos mumificados de um homem com 1,80 m de altura foram descobertos por mineiros de guano na caverna Lovelock em 1911. Para apoiar a história, cabelos avermelhados foram achados na caverna.
No entanto, um estudo diz que o pigmento do cabelo não é estável após a morte por vários fatores, como temperatura, solo, e etc. Às vezes, o dilúvio de Noé é datado de 2350 a.C., mas diz-se que os humanos utilizaram a caverna a partir de 2580 a.C., mas não foi intensivamente usada até 1000 a.C. Muitos crânios foram destruídos pelos evolucionistas do Instituto Smithsonian. Saindo da América, um crânio gigante de um faraó e um dedo mumificado foram encontrados no Egito. Gigantes também foram encontrados na China. E, em sepulcros de Varna, na Bulgária, ossadas gigantes foram descobertas. O gigante Og, rei de Bazã, foi descrito em uma inscrição fenícia de Biblos. Ele também apareceu em uma inscrição funerária danificada de 7 linhas que data de cerca de 500 a.C., e parece dizer que se alguém perturbar os ossos do ocupante, o poderoso Og me vingará. Uma possível conexão com Og e os reis Refaíns de Bazã também pode ser feita com texto ugarítico cananeu muito mais antigo. O KT 1108 do século XIII a.C., que usa o termo rei em associação com a raiz rapa os refaíns da Bíblia, e nomes de lugares geográficos que provavelmente correspondem às cidades de Astarote e Edrei na Bíblia, e com as quais se diz expressamente que o rei Og governou, Deuteronômio 1, 4, Josué 9 e 10, 12, 4, 13 e 12, 31. A tabuleta de argila de Ugarit KT 1108 lê na íntegra. Que Rapio, rei da eternidade, beba vinho, sim, que ele beba, o poderoso e nobre Deus, o Deus entronizado em Astarote, o Deus que governa em Edrei, a quem os homens cantam e honram com música na lira e na flauta, no tambor e címbalos, com castanholas de marfim, entre os bons companheiros de Cotar. E que Anat a bebida poderosa, a senhora da realeza, a senhora do domínio, a senhora do alto céus, a senhora da terra. Curiosamente, a antiga cidade de Astarote nas colinas de Golã, edifícios de pedra com proporções gigantescas foram esculpidas. Os gigantes refaíns também construíram um templo pagão em forma de roda. Em 2005, arqueólogos descobriram um óstraco com o nome abreviado de Golias. Os filisteus tinham construções comumente grandes. Portanto, Golias existiu. Outras provas incluem no Peru, múmias incas gigantes com 2,5 metros de altura e roupas douradas com mais de 2,5 metros de comprimento, foram encontradas e estão no Museu do Ouro. As lendas incas registram uma invasão de gigantes de tal altura que os homens normais ficavam apenas de joelhos. É possível que Machu Picchu tenha sido construída e esculpida por gigantes. Na Grã-Bretanha, a Stonehenge pode ter sido construída por gigantes, de acordo com Geoffrey de Monmouth. Curiosamente, os Fomorianos eram uma raça de gigantes demoníacos que habitavam a antiga Irlanda antes dos Tuatha de Danann, que os subjugaram, e os Milesianos, os ancestrais do povo irlandês moderno. Na gigantomáquia grega, disse que os gigantes eram descendentes dos deuses. Na epopeia de Gilgamesh, diz que os Anunnakis criaram os gigantes para corromperem a terra antes do dilúvio. Várias tribos canibais gigantes foram relatadas durante a exploração do Novo Mundo nos séculos XVI e XVII. Machados gigantes de 2 cabeças em exposição no Museu de Bagdá, Iraque. Machado gigante de 2 cabeças de ciprés no Museu Britânico, Londres. Ferramentas gigantes de pedra encontradas na Austrália. 2 enormes crânios petrificados encontrados em um leito de carvão antrácito na Pensilvânia. Os livros de Enoque, Jubileus, Jazer e o livro dos gigantes. Flávio Jósefo concluiu que os nefilins eram semelhantes às histórias gregas, e Homero disse que eles realmente existiram. Os gigantes que aparecem no período do rei Davi deixaram de existir, onde possivelmente foram todos dizimados. Vimos provas arqueológicas, fósseis, jornais, tradições e apócrifos que concluem que os gigantes existiram.